James Olney certa vez escreveu que a história crítica da literatura autobiográfica do século XX poderia ser toda encontrada em 3 etapas históricas já anunciadas de antemão no seio da constituição da própria palavra: autos, bios e grafia. A palavra grega bios, que laconicamente resume a primeira fase, curso da vida, tempo da vida, já aponta a dificuldade inerente à empreitada que deseja devolver vida ao que não mais se vive. Residem aí os estudos sobre as reconstruções do passado, movidas pela sinceridade, pela exatidão, presentes nos ensaios de Durkheim até aproximadamente os anos 50, quando surgem as ponderações de Gustave contra o positivismo, que almeja a recriação objetiva do passado. É de Gustave a famosa sentença: criar e, ao criar, ser criado. Passa-se, então, segundo Olney, para o momento em que a ênfase se assenta na questão do eu. O eu que viveu alude a um segundo eu criado na experiência da escritura. Eis o autos. A análise teórica se centra não mais na relação texto e história, mas sim entre texto e sujeito. Estudos sobre labirintos textuais, identidades inacessíveis, convivem lado a lado com estudos pragmáticos. A partir dos anos 70, a análise sobre a escrita do eu, principalmente na França e nos Estados Unidos, marca uma revisão de tal modalidade. Desse tempo, é interessante recuperar 3 focos críticos, diversos entre si, mas que se tangenciam. Primeiro, o Pacto de Lejeune e os atos autobiográficos de Elisabeth Rance, que se unem na defesa da coincidência da identidade do autor, narrador e personagem principal, e ambos negritam a posição do leitor como agente, a história da autobiografia, a história dos seus modos de leitura. Segundo, o laborioso e fecundo ensaio de Paudeman, recentemente traduzido pela Sopro, aqui em Santa Catarina, que localiza fissuras no contrato de leitura de Lejeune e adverte o quão ilusório é a tentativa de transcender o próprio texto e imaginar um eu que se conhece e que se narra. Entre dezenas de sagazes pontuações, aponta como nas reflexões do crítico francês, o sujeito é confundido com contrato e nome próprio, e assinatura, e de como as análises travecam plano epistemológico para o plano legal do direito. Marca a escorregadia conversão do leitor em juiz, em poder policial encarregado de verificar os vestígios de autenticidade e de verdade no escrito. Deman defende a indecidibilidade, a estrutura retórica da linguagem e a natureza tropológica dos relatos autobiográficos. O terceiro foco de estudos acerca da teorização do eu encontra-se na produção de Paul J. e Paul John, que tratam da autobiografia como ficção e justificam o exercício em primeira pessoa como uma espécie de gesto cognitivo. O relato autobiográfico é um modo de autoinvenção aliado às investidas terapêuticas da psicologia. Na última etapa da palavra autobiografia, a grafê, abundam os estudos que afirmam que antes do sujeito ter o controle sobre o texto, é este que o domina. O eu é constituído por um discurso que não tem mais posse, por um texto que não possui controle. Milan Kundera ironizou ao tempo como grafomania, devido à proliferação das escritas com propósitos literários que invadem os mais variados meios técnicos a nossa vida. Esse breve gesto de recuperação de vozes críticas, sem pretensão alguma de ser um marco teórico, talvez mais similar a um fluxograma, procedimento afinado com o tema do nosso encontro, cujo desenho tenta apresentar etapas e módulos do problema, pretende tomar um neologismo, autobiografia, criado por Schlegel no século XVIII, e fazê-lo relacionar-se com o lugar da negatividade, que é, por excelência, o lugar da experimentação da linguagem. Evocar o substantivo autobiografia e o adjetivo autobiográfico para as diversas modalidades textuais que assumem a escrita do eu dos tempos atuais, tanto em tons memorialísticos quanto diarísticos, para, assim, tentar acentuar um movimento alternado de aproximação e de afastamento desse tipo específico de escrita. Trata-se de um movimento que não comporta a contraposição dual entre sujeito-objeto, público-privado, factual, ficcional, verdade-invenção, dicotomias que enredaram a literatura do eu durante quase 2 séculos. Nesse desenho que eu esboço, ou nesse fluxograma, distinto da recapitulação crítica proposta por Olney, consta
aponta a força irreparável do discurso que coloca em questão a morte, a representação e a alteridade entrelaçados ao problema ontológico. A linha aberta por Nietzsche em Et Homo, o endosso de Proust, Goethe e Valéry, que defende que toda literatura é uma forma de autobiografia, os desdobramentos linguísticos de Benveniste, que entende a primeira pessoa como chifre, lugar vicário e cambiante, o livro do ele e seus biografemas, Roland Barthes por Roland Barthes, os apelos estruturalistas que colocaram em causa o biografismo, Gide, Sartre, Gertrude, Léry, com os embuches que entrecruzam fugas e revelações, Pessoa, Lacan, Borges, com as investidas anticartesianas, a orelha do outro, o farmacon, as margens do Derrida, a autorreflexividade e a noção de Chico com redundância, em Starobinsky, as tecnologias do eu e os processos de subjetivação vinculados ao poder e ao controle externo em Foucault, a problemática da voz em Agamben. Mas escolho, no entanto, apenas 3 autores como exemplo de obras que anunciam a sua própria desrealização desse campo estética, o problema do ser na e da e pela linguagem, ao articular em subjetividade e negatividade com procedimentos poéticos particulares. São 3 portugueses, oriundos desse lugar, cuja literatura foi no século XX, segundo a expressão de Manuel Guzmão, exuberante. Em 3 cenas radicalmente distintas entre si, Herberto Helder, Alberto e Manuel de Freitas colocam a labilidade, a impureza e a complexidade da escrita do eu. Herberto Helder, Apresentação do Rosto. Em maio de 1968, Helder publicou a Apresentação do Rosto, que foi denominada na altura de autobiografia ou autobiografia romanceada. Obra rara, que chegou em minhas mãos há apenas 6 meses, uma vez que não foi editada em nenhum momento e tivemos escassos volumes extraídos do mercado, em 68 livros. Segundo Helder, foi neste ano que finalmente me prometi ao silêncio. Citação. Em 1968, foi a minha maior descoberta e também o ano que me custou quase toda a respiração. Pois parece ser necessário que eu fale, porque a aposta na apresentação tribal, digamos, na minha idiotima problemática. Fim de citação. Este fragmento, hoje contido no livro Fotomato e Vox, que guarda muitas passagens dessa autobiografia que eu acabo de citar, é também a instância onde o poeta acolhe o fantasma e a palavra, sempre com armadura para não ceder às tentações, cito Helder, biográficas, a memória, os mitos que as culturas marginais ou não parecem querer que eu adote. Citação. Também é aí que define o autobiógrafo como vítima do seu próprio crime, e essa escrita contínua com uma tentativa de invenção de uma vida verdadeira. Mas encontro, nesses textos, uma disposição ensaística e autorreflexiva movida pelo apelo do não. Isolamento, sigilo, solidão, características do laboratório do escritor que segue a tradição shakespeariana, conforme nos leu Ricardo Pico, são somados à recusa diante da fala em espaços canonizados como celebração da cultura livresa. Lançamentos, feiras, premiações, entrevistas, palestras, aulas máquinas. Sem a apresentação do rosto, de 1968 até hoje, Helder envia o leitor continuamente à paz poética e à obra. No entanto, esta obra é tida por ele como corpo vivo, prende metamorfose. Recebe cortes, inumeráveis súmulas, reedições completamente diferentes das anteriores. Nem em Apresentação do Rosto, nem Fotomato em Vox, encontramos vestígios de identidade, como presença de um nome próprio, por exemplo. Os textos, entrecortados, descontínuos, fragmentários, também não se tornam um relato retrospectivo. Não se pode assegurar que se trata de prosa, muito menos de narrativa. Neste ano, que finalmente me prometi ao silêncio. Citação. Em 1968, foi a minha maior descoberta e também o ano que me custou quase toda a respiração. Pois parece ser necessário que eu fale, porque a aposta na apresentação tribal, digamos, na minha idiotima problemática. Fim de citação. Este fragmento, hoje contido no livro Fotomato e Vox, que guarda muitas passagens dessa autobiografia que eu acabo de citar, é também a instância onde o poeta acolhe o fantasma e a palavra, sempre com armadura para não ceder às tentações, cito Helder, biográficas, a memória, os mitos que as culturas marginais ou não parecem querer que eu adote. Citação.
Também é aí que define o autobiógrafo como vítima do seu próprio crime e essa escrita contínua como uma tentativa de invenção de uma vida verdadeira. Mas encontro nesses textos uma disposição ensaística e autorreflexiva movida pelo apelo do não. Isolamento, sigilo, solidão, características do laboratório do escritor que seguem a tradição shakespeariana, conforme nos leu Ricardo Pico, são somados à recusa diante da fala em espaços canonizados como celebração da cultura livrista. Lançamentos, feiras, premiações, entrevistas, palestras, aulas mágicas. Sem a apresentação do Bosco, de 1968 até hoje, Helder envia o leitor continuamente à fase poética e à obra. No entanto, esta obra é tida por ele como corpo vivo, prende metamorfose. Recebe cortes, inumeráveis súmulas, reedições completamente diferentes das anteriores. Nem em Apresentação do Rosto, em Fotomato em Vox, encontramos vestígios de identidade, como presença de um nome próprio, por exemplo. Os textos, entrecortados, descontínuos, fragmentários, também não se tornam um relato retrospectivo. Não se pode assegurar que se trata de prosa, muito menos de narrativa. Uma hibridez genológica é reconhecida na visada comparativa entre esses dois volumes. Mas os excertos que foram suprimidos da sua obra completa, são muitos que só existem na Apresentação do Rosto, é possível reconhecer uma memória menos trabalhada e mais plena de afeto. Escolho a título de leve exemplo um trecho que alude à sua primeira tentativa de autoflagelo. Está dando para vocês lerem? Falo de musas e a casa, segundo o que penso, é uma esponja. Ando pelos corredores como para ter acesso à dor incompreensível. A casa desenvolve-se a partir do quarto grande da frente, voltado para o mar, e de quase nunca sai a mãe. A força concentra-se ali e é por impulso secreto que os outros quartos se desdobram, empurrando-se uns aos outros e abrindo altas portas estreitas para os corredores esmagados. O quarto da mãe. Então foi-me dado o labirinto e a minha tarefa é dura e fascinante. Encontrar chaves, decifrar enigmas, descobrir pistas. O seu exercício executa-se em planos inextricáveis. Ensina-me os nomes, narra as fábulas e apresenta-me a tradição. Em certo sentido, conheço tudo, mas sou sôfrego e o talento do amor. Desejo tocar os vestidos das mulheres, vê-las pentear-se, saber das mínimas razões dos seus movimentos e o que é aquilo, o silêncio delas, a pausa e a luz fixa dos olhos. A mãe está à janela, eu cresço, durmo só. Ouço de noite os ruídos da casa contra o fundo do mar. Nada é simples, mas todos os dias em que eu cresço e sinto-me crescer. Não sei o que eu vou fazer do meu crescimento, senão que agora é mais difícil fazer qualquer coisa, pois as irmãs também crescem de um modo fulminante. Porque sinto que se retiram e não posso segui-las. Muitas vezes mando-me embora e os seus vestidos tornam-se deslumbrantes. Passo os dias a procurá-las pela casa. Vejo-as ora um, ora outro, no alto das escadas e desaparecem. Minhas primas voltam das aulas e riem loucamente, a cabeça para trás, e depois ficam muito sérias. Passo os dias a procurá-las pela casa. Em mim, uma alegria tão forte que se torna necessário fazer qualquer coisa. Tiro do bolso meu pequeno canivete e no braço nu traço um golpe fundo. Vejo o sangue correr, o meu sangue. Desliza pela carne e pinga para o suar. O sangue corre. Devo estar bêbado. As vozes parecem agora mais altas, a luz mais intensa e a minha alegria torna-se inseparável da confusa e decisiva dor. Depois é meu espetáculo. Em frente da porta vejo as mulheres dobradas sobre os bordados, a mãe lê. Num canto à mesa, as primas estudam. Levanta-se uma cabeça, um grito. O começo do meu triunfo. O leitor helderiano facilmente reconhece, nessa pequena passagem, a força despótica e violenta que o poeta encontra na figuração do sangue e sentença. Diante da assombrosa força da menstruação de todas as mulheres, das primas, das irmãs, da mãe, o sacrifício masculino. Para Silvina Rodrigues Lopes, o fio condutor da leitura da produção de Helder é o pensamento do devir que coloca em relevo certos nomes temáticos, mãe, irmã, porta, através dos fluxos primordiais, sangue, terra, água, ar. A esse comentário poderíamos endossar. A literatura do eu, em Herberto Helder, é toda feita por fluxos.
A obra é contínua porque é composta de poemas que se continuam sem pretender autonomia de fechamento, disse Silvina Rodrigues Dono. Passo para a escrita de Alberto, que, em contraposição a Elber, é tecida por retratos e confessionismo. Noite de Lisboa com autorretrato e sombra de Ian Curtis. Filamentos de gelatinoso neon invadem a catedral celulóide do fim noturno. Arquitetura de asas abóboras de vento passa os lixos som. Pálpebras de lodo sobre a boca do homem que arrasteja de ilhate em ilhate pelas avenidas da memória. E quando encontra a porta de um bar, mergulha no inferno e bebe furiosamente. O peito encostado aos zincos sujo de uma geração de subúrbio. Desenhos aqui os jovens com a carga nos ombros. E o mundo poderia desabar dentro de 5 minutos. O corpo estilhaça, os vidros esfregados nos ombros do peito, onde uma veia rebenta para mostrar o radioso canto. Depois dança com tosse se embriagado, cobre o rosto suave com a ponta dos dedos, espalha sangue e cuspo, construindo a derradeira máscara. Cai para dentro do seu próprio labirinto, como se a verticalidade do corpo fosse um veneno. Domina no estertor, uma corda invisível ata-lhe a voz, não se moverá mais. Apesar de nunca ter avistado os órgãos profundos do corpo, sabe que também eles se calaram para sempre. A noite é imensa e já não tem ruídos. A morte vem dos pés, sobe a cabeça, lasca ferozmente, mas a sua inquietante loucura só é perceptível na sua direção do enforcado. Ian Curtis, poeta do Joy Division, voz da perda do controle, é uma das sombras escolhidas por Alberto para compor seu autorretrato. Como se viu na pequena galeria de fotos, os retratos sempre abundaram em sua obra. Com pioneirismo, em Portugal, tratou seu rosto similar às imagens dos astros de rock, do punk e do pop, lado a lado, a escrita do eu, os diários nos poemas memorialísticos, um estatismo descritivo e reflexivo dos retratos de quem se olha no espelho e vê o outro e a morte. Avesso a bios e a autos, os retratos de Alberto dialogam com o mundo da pintura e da fotografia, caros à geração frenesi, da qual foi um dos líderes, grupo que não distinguia a cultura punk dos ensinamentos realistas tardios de Mário Cesarini, do teatro da voz poética de Rambo. A exposição fotográfica é gesto contínuo da escrita. Trago as fotografias de Cindy Sherman para iluminar um pouco ao que Alberto parece nos dizer nesses espelhos de Narciso. Nas suas imagens, o jogo de estereótipo é fundamental, porque revela a própria artista com estereótipo. É o que Rosalind Krauss adverte sobre a fotógrafa americana. Cito Rosalind Krauss. Se Cindy Sherman fotografasse outro modelo que não ela mesma, seu trabalho se situaria, então, na linha de um conceito do artista como consciência, ao mesmo tempo anterior ao mundo e distinto dele, pois é por julgar que essa consciência pode conhecer o mundo. Se fosse este o caso, diriam simplesmente que Cindy Sherman elabora uma paródia crítica das manifestações da cultura de massa. Fim de citação. Sherman, no entanto, trabalha com os estereótipos, com as reproduções de objetos que já são reproduções. Personagens estereotipados do cenário de Hollywood, mulheres com botox, retiradas dos livros de arte, das novelas de televisão, dos romances de água com açúcar, das páginas dos livros de história. Para Krauss, no mundo dela, a semelhança da caverna de Platão é negada a diferença entre realidade e fantasia. E o mais essencial, nesse jogo, artista é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Mas redutor seria denominar os inúmeros diários de Alberto como poético do simulacro. Intitulados O Medo, Medo 1, Medo 2, Medo 3, esses textos, os diários, esvaziados de referentes, falam da cena da escrita como uma forma de composição de uma ética. Uma ética em fluxo. E essa escrita é atravessada todo o tempo pelo espaço. Há então a cronotopia inaugurada por Cesare Verde, um sentimento ocidental, a espacialização temporal e a temporização espacial. Nesse sentido, um jovem leitor de Helder e Alberto escreveu em 2004 um livro intitulado Me, Myself and I. Manuel de Freitas, Heitor de Drummond
indistintamente ensaísta e poeta, revê toda a teorização da literatura do eu e analisa, principalmente a francesa, e analisa a figuração do Narciso desnarcisado na obra albertiana. E é de Freitas a autoria desse poema. Vou ler agora. Por que regressa à infância? Tenho neste momento 30 anos e apenas gostava, como o outro, de gostar, fosse do que fosse. Um poema, melhor ou pior, em nada contribui para nada. Contudo, tínhamos a culpa. Era para quase todos a primeira taberna, o único refúgio possível para os intervalos da segunda e da terceira classe. Com os bipes brancos tão sujos de barro e mijo, até as professoras, coitadas, lá bebiam as suas mal servidas bicas com eventual sobretaxo devido ao estatuto de provação. Nós, mais receosos, comprávamos berlines, rebuçados mudos, nunca mais os vi, coisas verdadeiramente inúteis. Metíamos medo de tão feio gordo o velho leirião, já morreu, em perfeito contraste com a esfíngica mulher que se perdia nas sombras da cozinha preparando túrbaros, moelas e petingas. Depois, alegres, dávamos a esmo para os pinhais do recreio, para um dia quase igual aos outros, medido como tão julgávamos pela distraída eternidade de cada gesto. Mas aconteciam coisas, claro. O escândalo do João Luiz, cigano, rebelde, bruto, apanhado a fumar e a querer ser homem, ou a fuga dos Carlitos, pescador, obedecendo a sinuosa voz do Tejo. Nesse dia, não tivemos aulas. Outra vez, foi o Tomané, herói inconfessado de nós todos, que caiu do enorme sobreiro, partindo o braço à memória de quem lá estava. Éramos, mas eu não sabia, um país devastado, o símbolo envergonhadamente europeu, adjetivo na altura pouco usado, da austeridade, do analfabetismo e da luz chegando a remotas, quase míticas aldeias. Por esses anos, o que tinha por melhor amigo acusava os meus pais de voltarem do partido dos ricos, o mesmo cuja lista tão mais gordo figurava, depois de perceber que isso ser rico é calamidade que todos, afinal, aspiram. Dos outros, não sei. Terão como ele engordado, escolhendo ou nem sequer escolhendo maneiras corretas de garantir felicidade. Não seria hoje capaz de amar a Rosa, a Filomena, os abafadores do Ramiro, o leite sem chocolate com que a senhora Emília nos preparava para os malefícios da tabuada e para esse jogo, entre todos tristes, chamado Cabra Cega. Não seria hoje capaz de amar. Por que regressaste à infância? Beau Séjour, de 2003, eu retirei esse poema, é dividido em duas partes, Chopin e Bach. Traz a genealogia do poeta, mãe, pai, avô, primeira namorada, baile de formatura, infinitos copos de álcool, a música do amolador de facas, mas principalmente o jogo de cabra cega da memória, o jogo especular desse tipo de literatura que possui a forma de limiar. As combinatórias entre as várias modalidades de escrita do eu, diário, metatexto, relato de viagem, cartas, crônicas, poesia, recebem aqui combinatórias diversas, como em Herberto Helder e Alberto. Freitas já havia advertido que tanto as palavras quanto as imagens que temos de nós dizem-nos e mentem-nos, são e não são o que julgamos ser, são limiares. Nietzsche e Paul Deman, como vimos anteriormente, também já haviam retirado qualquer potencialidade representativa fundadora da verdade. Em tempos de flexibilidade da informação, de redes sociais que intervêm ativamente e diariamente nos nossos gestos, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, os escritos que guardam a potência do não se desviam da obsessão operativa e comunicacional. O eu continua a ser princípio e fim da escrita, apenas quando tomado como experiência de linguagem. Nesses escritos intempestivos, que aqui trouxe, que apresentam negatividade como construtora da subjetividade, o verbo ser existe na e apenas pela pena.